com esta diversificação. Entende? Portanto, é só passar. Ok, João Carlos Maria Farrapa, empresário. Perfeito. Bom, João, a gente já se falou, mas eu vou querer que você me conte tudo de novo. Para começar, de onde você é, onde você nasceu, lá em Portugal, o que te trouxe para o Brasil? Ok, então é assim. Eu sou de Belém, ali perto da Junqueira, não é? Perto dos pastéis de Belém, lá está. Quando eu conheci a minha esposa, eu disse assim: bom, de onde partiram os caravelos foi exatamente. Antes de partirem foram os pastéis de Belém e depois arrancaram as cidades. Não é assim, vim para o Brasil em 2011, não, é assim, vim descobrir um Brasil diferente. Não, é assim, fiquei chocado na positiva, porque dá uma razão muito potencial que o Brasil sempre foi, a meu ver, e o é. Muitas vezes não é demonstrado lá fora, não sei porquê, mas dessa forma eu posso confirmar que vi o potencial em 2011. É assim, vim de lá. A proposta de profissional é totalmente contrária àquilo que eu fiz aqui, mas lá está, reinventei-me aqui no Brasil. Vim para Curitiba em 2011, uma cidade 110% europeia, portanto não estranhei muito, tá? Mas é assim, fiz de tudo um pouco. Fui estafeta, boy, como chamam aqui. Fui para uma empresa de calçado feminino, onde eu era recursos humanos. Depois fui para uma rede de supermercados, bem conhecida aqui, para a adega, ou seja, eles puseram, lá está, na parte culturalmente portuguesa, na adega desse mercado. Aí deu para ver inicialmente que havia uma grande lacuna, ou seja, havia um lapso entre aqueles que sabiam e queriam ser pagos para se dar a conhecer o mundo do vinho. E depois havia aqueles que não tinham capacidade financeira para aprender o básico. Aí eu vi um espaço inicialmente, ou seja, o que para nós é cultural deu para encaixar como uma oportunidade para fazer esse diferencial no mercado de trabalho. Ingressei na SENAC, tirei o curso de enogastronomia, depois expandimos a questão de harmonização. Para além de servir vinho, harmonização de uvas, abrimos uma adega bistrô, sempre com aquele diferencial do sotaque e do diferencial de não fazermos as coisas de forma tão elitista, lá está. E como Curitiba é um pouco diferenciada, porque exige muito a qualidade, nós voltámos para esse diferencial e resultou. Veio esta questão aqui, já antes de fevereiro do ano passado, nós estávamos a fluir bem, o workflow estava bem ativo, só que a pandemia travou-nos um pouco nessa área profissional, nessa área de gestão de restauração. Eu já estava com um programa sobre vinho e harmonização, numa rede local de TV, lá está, as consequências fizeram com que me reinventasse. Ao reinventar, houve outras cadeias televisivas que pediram também um conteúdo diferenciado, para além de todo o conteúdo que havia exatamente perante essa questão e a atitude de situação atípica que estava no exterior, e o facto de várias redes web me puxarem para terem esse diferencial também, foi uma bola de neve. Ou seja, agregámos 3 revistas, agregámos 3 estações de rádio com programação, 6 TVs web, ou seja, para além do YouTube, ou seja, foi uma bola de neve que os próximos e os futuros contactos comerciais que nós tivemos para divulgação estavam um pouco dispersos. Então não sabíamos como nos havíamos de identificar perante o trabalho que estávamos a fazer. Pedimos o aconselhamento do gestor, do coordenador, digamos assim, de imagem, e ele propôs-nos centralizar toda essa representação como uma produtora. Então temos uma produtora conteúdo, lá está, passando a publicidade, e lá está, temos com o propósito, e temos o propósito de propor, não impor jamais, mas a apresentação de soluções, tanto a nível de publicidade, marketing e também de soluções de divulgação e de empresarial. Eu sei que a câmera deve ter pego aí, mas aqui a internet travou. Antes de você falar das propostas e das soluções que vocês apresentam, eu não ouvi, ficou engasgado. Se você puder repetir, por favor.
propostas antes da evolução, é isso? Se você puder, vamos pegar lá de trás. Ok. Você conheceu um gestor, que aconselhou vocês a montarem uma produtora, Ok. e que você deixou não, né? Além de trabalhar com a gastronomia, com a restauração, você também se tornou um criador de conteúdo. Correto. Ok. Então é assim. E tivemos, então, a obrigação, digamos assim, de nos orientarmos e organizarmos. Nesse sentido, contratámos um gestor, digamos assim, de imagem, ou um manager de gestão empresarial e tentámos um aconselhamento para que, de como é que nós poderíamos identificar o nosso produto perante o mercado. Então ele disse que a melhor forma seria criar uma produtora de conteúdo. Então é assim somos a produtora de conteúdo com um fluxo e uma parceria de estrutura já com 3 revistas, 3 rádios, 6 TVs, YouTube, ou seja, é um estrago, como eu costumo dizer, mas lá está, já está mais organizado e nasceu uma produtora de conteúdo. Perfeito, sensacional. Você facilita a vida do editor. Ok. Realmente profissional. João, se você puder contar para mim, por favor, com suas palavras, sobre o programa, sobre os programas e também como ele evoluiu. Que ele deixou de ser uma resenha sobre vinhos, né? E passou a ser também um programa de entrevistas. Como é que isso aconteceu? É assim, basicamente por uma questão de alteração ou enriquecimento do conteúdo. Porque assim, como eu estava a fazer a proposta da história de uma garrafa, de um produtor, de uma uva, se formos a ver, basicamente todos aqueles que nos ouvem, todos aqueles que degustam vinhos e estão nessa área da gastronomia ou da enologia, sabem que cada prato, cada momento e cada uva tem uma personalidade própria. A questão de juntar e agregar personalidades com as personalidades das uvas fez com que ele, de alguma forma, alterasse o panorama e enquadrasse personalidades do nosso networking, empresários, muitas vezes são figuras aqui da região produtiva, políticos, empresários, comuns mortais, como eu costumo dizer, mas muitas vezes figuras públicas. Há aquela questão de quebrar determinados tabus, quebrar o verniz, para que a pessoa também se sinta igual perante um português aqui em Curitiba. Ou seja, há uma mescla de cultura, há uma mescla de assuntos, há um mesclar, eu costumo dizer que é uma assemblagem de assuntos que muitas vezes a pessoa sai da sua zona de conforto e se mistura com uma uva e com uma harmonização num bate-papo, como vocês costumam dizer. Mas assim, é uma harmonização perante essa assemblagem de duas culturas diferenciadas e que evoluiu. Houve um diferencial, a pessoa revela-se, tá? A pessoa sente-se à vontade. João, por favor, olhando para o celular como se eu estivesse na sua frente, não pode olhar para dentro da câmera. Deixa eu dar um corte aqui só um minutinho, desculpa pessoal. Beleza. Deixa eu só arrumar essa câmera aqui que tá um pouquinho embolada. Aqui, ó. Só aqui. Aqui, ó. Estou a perguntar. Como o Pedro está lá, é o entrevistado. Ok. Sempre olhando para o celular aqui, não olha para a lente da câmera porque quebra a qualidade. Como ele falou que a câmera principal não. Vamos repetir se você a câmera foi também. Câmera foi e som foi também. Som foi também? Foi. Perfeito. João, vamos repetir essa parte, mas se você puder me contar de forma didática mesmo. O programa começou dessa forma, evoluiu para tal formato, esse foi o motivo. Por favor. Então esse programa, inicialmente, começou com o básico, ou seja, com o telemóvel, né? A filmar para nós, para o YouTube, bem didático, bem uma questão de reinvenção. O facto de não estar exatamente com esse público tão ativo, com uma produção tão evoluída a nível técnico, houve essa questão de reinvenção. Iniciámos com o telemóvel, com o celular, né? Com as dicas e a harmonização semanal, com a nossa gastronomia, e após a divulgação dessa forma bem simples, passou para os contactos dessas TVs web que de alguma forma queriam esse conteúdo.
A partir do momento em que comecei a passar esse conteúdo, era visível, anteriormente a essa questão da técnica do telemóvel, fazer essas entrevistas com harmonização e com mais alguém. Entretanto, com já a gente conhecido, que é nosso parceiro, optaram por querer mudar o conteúdo. Então, assim, vamos reinventar, vamos dar uma técnica diferenciada, então vamos pôr um convidado também para fazer essa harmonização de ambiente, de questões pontuais, tá? E dessa harmonização, mas com um contacto mais vívido perante essa harmonização. Optámos então por mudar o formato com convidados. Ou seja, eu perante toda a proposta que eu fazia de vinhos e gastronomia, tinha a companhia de mais alguém onde eu faria essa harmonização da uva, a harmonização de uma comida e também o assemblage das culturas, tanto portuguesa, brasileira e também das diversas culturas que se encontram aqui em Curitiba, que lá está, é a Europa dentro de Curitiba. Perfeito, sensacional. Bom, você atualmente já contou que está em diversas plataformas, mas como é que está a situação também por conta da pandemia? O seu espaço está fechado, sua adega? Como é que tem sido a produção dos conteúdos durante a pandemia? E se você puder, nessa mesma fala, me explicar como é que funciona a logística, se você está num lugar físico, fixo, aliás, se você se desloca até os entrevistados, como é que funciona esse modelo de produção? Então, é assim, basicamente a adega Bistrô, com a organização empresarial toda adequada, tem um espaço amplo que dá essa obrigatoriedade visual e de espaço para que nós sigamos todas o proforma de segurança imposto perante esta situação atípica que estamos a atravessar. Então temos um espaço físico de 1000 metros quadrados, tá? Onde é um espaço interno de bistrô de 70 metros quadrados. Perante a legislação, nós estamos autorizados, não é? Com arejamento e todo, para ter uma média de 7, 8, 9 pessoas dentro do espaço interno de 70 metros quadrados. Mas o nosso diferencial, já antes da pandemia, obrigava a que fosse tudo feito por agendamento. Lá está. A minha esposa tem escritório de advocacia, mas cozinha por hobby. É uma empresa onde eu faço também todos os contactos à distância, não é? Para que esses agendamentos sejam feitos com pré-agendamento, lá está, onde o espaço é devidamente preparado para essas recepções em que nós servimos a comida e a bebida devidamente harmonizada, mas para grupos pequenos. Lá está, antes da pandemia nós tínhamos uma média de 60 a 70 pessoas por mês, lá está, com essa rotatividade toda no nosso espaço. Atualmente, regrediu bastante, lá está, mas os agendamentos são feitos da mesma forma, mas lá está, reduziu bastante. Estamos a falar de 2 casais no máximo, exatamente porque eles já nos conhecem. Mas 70% da minha clientela era idade de risco, portanto, regrediu bastante. O que é que tem acontecido? Essa parte da empresa, a Adega Bistrô, propriamente, teve que se reinventar também. Ou seja, nós passámos a fazer as entregas do nosso menu. Ou seja, o nosso menu mantém-se ativo, mas somos nós pessoalmente que fazemos as entregas. Ou seja, eu costumo dizer que fazemos as entregas com o bacalhau, lá está, o carro-chefe é sempre o cardápio com o bacalhau, mas eu costumo dizer que entrego o bacalhau com sotaque. Então já está, o cardápio é um cardápio diferenciado. A reinvenção, lá está, veio por acréscimo. Ou seja, eu acho que valorizamos o nosso espaço pela divulgação que nós temos, as plataformas que nós estamos a seguir, que geralmente já coordenam a pessoa, lá está, a figura do programa como o bacalhau com sotaque. Lá está. Ou seja, houve uma reinvenção, houve uma sobreposição dessa plataforma, digamos, profissional, lá está, mas é uma forma diferenciada de apresentar o que nós fazemos. Regrediu, realmente, houve uma redução bastante grande, mas lá está essa reinvenção perante esta questão. Houve uma evolução, sim, porque a pessoa lá fora quer algo diferenciado, entende? E o facto do sotaque e falar de comida, de bebida e de cultura, acho que alivia um pouco o clima daquilo que nós estamos a atravessar lá fora. Perfeito. Aqui em São Paulo a comunidade portuguesa é imensa e eu não conheço sinceramente Curitiba. Tem uma comunidade portuguesa forte. O fato de
É assim, nós somos discretos, sabes? É assim, nós somos discretos. Como tu podes saber, mesmo em São Paulo, somos uma comunidade discreta. Somos trabalhadores, não somos muito de... não temos aquela cor que o brasileiro tem de alguma forma, ser mais leve, ser mais alegre. Nós somos discretos. Eu costumo dizer, quando cheguei a Curitiba, senti-me em Portugal, porque o curitibano é muito português, é muito discreto, é muito reservado, lá está. Mas há um diferencial, que nós cumprimentamos, mas lá está, tem a ver com a cultura. É assim, há uma comunidade portuguesa forte, tem um centro português aqui em Curitiba, mas como eu digo, é assim, é muito restrito, a comunidade portuguesa é grande, mas é discreta. Há muitos empresários, de facto, há grande divulgação, sim, mas pelo nosso know-how, pela nossa postura, a nossa personalidade, temos a tendência de ser, como eu já disse, discretos. A comunicação entre a comunidade portuguesa aqui sempre foi online, sou sincero. Há uma comunidade portuguesa que muitas vezes há aqueles eventos que é o 10 de junho, o Natal, o Dia da Comunidade Portuguesa, aí sim há reuniões, haveria, no caso, estamos a falar 2 anos atrás, havia com mais frequência. Atualmente regrediu, lá está, baixou bastante exatamente pela pandemia, mas lá está, o contacto mantém-se. Há empresas que estão aqui dispersas com a gastronomia portuguesa, há empórios onde há um português, há também a restauração também com a gastronomia portuguesa. É assim, mas há uma união discreta, tá? Não é uma máfia, tá? Mas é assim, é uma união bem discreta, bem coesa, de facto. Mas é assim, somos bem discretos, mas existe, sem dúvida. Sabes que vem essa é assim, podemos dizer que vem de uma forma bem subtil, porque é assim, se formos a ver a questão da nossa polivalência, lá está, e a questão de nos reinventarmos, inicialmente não havia uma concorrência, não existe uma concorrência. Portanto, é assim, o Brasil é um universo, lá está, Curitiba é uma aldeia dentro do universo. Lá está, quando muitas vezes temos um hashtag de referência de comida, muitas vezes há esses contactos que nós fazemos, mas é assim, há uma divulgação, sim, bem equilibrada, não há de forma alguma aquela questão de querer se sobrepor, jamais. Há sim uma ligação de puxar a gastronomia, o fado, o sotaque, o doce, sabe? E o sotaque. Existe essa ligação, bem discreta, como eu disse, mas é assim, é bem coesa, é uma estrutura bem sólida, tá? Porque também tem a ver com a cultura. Tá? E nós vamos ao mercado municipal aqui da região, e nós somos discretos, mas quando aparece o sotaque, de alguma forma aparecem 2 átomos, eles juntam-se, e há aquela comunicação, e a partir daí é um networking ocasional, que o sotaque faz o resto, lá está. E depois lá está, é os doces, a localização, descendentes, o tio, a prima, e lá está. Aí sim, há uma forma casual de nos juntarmos, mas sempre é uma comunidade coesa, sem dúvida. Sensacional. Bom, agora falando do seu programa e do seu público. Se você tem um público-alvo, você tem um nicho que você quer atingir, que você já atinge? É assim, vamos ver, assim, inicialmente, antes de alterarmos a plataforma do programa, o público, faixa etária rondava dos 35 para cima, 35 até os 60, exatamente pela parte profissional, da parte da gastronomia. Muitas vezes havia as dicas, eu puxei a mulher para o toque da gastronomia, porque assim ela tem escritórios de advocacia, mas lá está, por hobby, cozinha, é o segundo turno. Eu costumo dizer que ela teve um curso intensivo com a sogra em Portugal, lá está, para mexer na cozinha portuguesa, mas lá está, puxou e é bom, é uma referência já. Público-alvo é assim, eu acho que inicialmente havia aquele público-alvo com poder aquisitivo médio-alto, mas lá está, depois com a divulgação, a imagem, a plataforma, eu acho que dispersou um pouco mais. Porquê? Primeiro, houve essa questão da polivalência, a questão da diversificação, estamos a apresentar cultura, o sotaque, a gastronomia, a história, muitas vezes mesclar o Brasil, que muitas vezes está escondido ou esquecido. Eu puxo essa questão de mesclar com as raízes portuguesas e raízes europeias. Com as plataformas, eu acho que alarguei um pouco mais o leque. Lá está. Mesmo, estamos com 3 empresas em Portugal,
que se quiseram associar ou juntar a esse projeto, e já há uma amplitude de divulgação desse Brasil, que eu quero que se conheçam lá fora, como do Portugal discreto, que eu quero que os brasileiros também conheçam. Amplitude de divulgação, como eu disse, assim, é um público-alvo. Eu acho que já dispersámos bastante na questão do público-alvo, ou seja, temos de todas as faixas etárias, temos crianças que os pais já os põem de alguma forma a ver o programa e já nos dizem oi dos diversos países, temos as comunidades portuguesas e brasileiras na Finlândia, no México, ou seja, há portugueses, é como, eu vou puxar a frase do Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa diz que o português tem um berço pequeno, mas tem um túmulo enorme. Um segundinho. Peraí. Vou repetir essa última frase. Peraí, deu um corte. Vou repetir essa última frase, por favor. Bom, faz-me lembrar o Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa descreve a dada altura a dizer que o português tem um berço pequeno, mas tem um túmulo enorme, ou seja, tens português em todo lado onde se der bem. E lá está, e agora puxando um ator contemporâneo que eu gosto muito de referenciar uma frase, o nosso querido Hermano José. O Hermano José, de alguma forma, em algum contexto, disse uma frase que eu não esqueci, nem vou esquecer, e lá está, eu vou servir sempre de referência para os empresários portugueses que estão espalhados. Não se deixem intimidar pelo nosso espaço geográfico. Não se intimidem. O mundo é a nossa casa. Assim, são duas frases ou duas referências que eu gosto de tomar sempre como máximo para os empresários dos quais eu me cruzo e faço relembrar. Não se deixem limitar. O mundo é a vossa casa. Lindo, já temos até uma frase de encerramento, porém eu tenho uma última questão para fechar, que é a sua perspectiva de futuro. Tanto do seu bistrô, da sua adega, quanto do programa que tem crescido cada vez mais, né? Qual é a sua perspectiva de futuro com seus negócios? É assim, a questão, eu acho que o facto de o português é polivalente. O português já é culturalmente um expansor de ideias e acho que todo o português se adapta. Lá está mais uma frase de Charles Darwin, assim, o segredo da sobrevivência da espécie não é a força, mas sim a capacidade de adaptação. Eu acho que, eu não sei se se lembram dos portugueses, mas acho que nós, historicamente, temos um poder de capacidade de adaptação a novas situações. Puxando isso, então, para o negócio, eu acho que o bistrô não vai ficar esquecido. Eu acho que o bistrô sempre será uma referência de início, de base de estrutura para o networking, para dar a conhecer uma pessoa, um grupo de pessoas que sempre nos acompanhou nessa estrutura, nessa evolução e que está a evoluir. Sim, possivelmente não será esquecido, mas será posto de alguma forma em segundo plano, porque já temos investidores, já temos gente interessada nessa polivalência, nessa estrutura que é produtora. Visualização futura, visão futura da produtora. Tem um campo enorme. Tu és uma referência, lá está, a RTP Internacional pelo Pietro, entram em contato connosco, portanto, assim, já é uma referência que nós já estamos a ser vistos, e eu acho que a matriz e a receita, de alguma forma, perante toda esta ação do ágio e esta harmonização, de passagem de cultura, passagem da harmonização de culinária, do bem-aja do português, perante uma cultura que se quer esforçada, a referência do nosso povo, a nossa cultura é muito forte no mundo inteiro, principalmente no Brasil, somos muito queridos, tá? E eu quero também fazer uma chamada de atenção. É um país de oportunidades, é uma potência, é um país leve e que nos acarinha muito bem. É assim, é um mundo de oportunidades. O Brasil tem que conhecer o verdadeiro Brasil. Mas lá está, perspectivas futuras é o que eu digo, é assim, é um mundo em expansão. É um mundo em expansão e cresce, eu creio, que o Brasil é um monstro que ainda está em crescimento, é visível, tá? E eu acredito num país que não é o meu, mas não é aquele outro. Então, assim, eu acredito no Brasil e acredito também na presença portuguesa do Brasil. Lá está. Estamos a dar grandes passos com essa irmandade que sempre foi bem-vinda. Perfeito, fechou. Pode cortar, Gustavo, obrigado. Cortou? Fechou?
Ok, eu sou o Carlos Ferrapa do Uvas e Personalidades. Só para relembrar, sabem o que é exopolítica e a questão da exojurisdição? Acompanhem lá a entrevista que nós fizemos através de uma live com o professor e o Dr. Fiore António Tasca. Tá? Acompanhem lá essa entrevista que nós fizemos, onde muita coisa é esclarecida e mais haverá para esclarecer numa próxima live com convidados. Não percam lá então no Uvas e Personalidades do Instagram, Fiore António Tasca, professor e doutor, que fala de o jurídico terreno e extraterreno. Acompanhem lá. Ok, então aqui vamos falar da sugestão aqui no Empório Santo Vinho do Giovanni Sikorski. Pronto, lá está, para puxar a brasa à sardinha, como nós costumamos dizer, vamos falar de um vinho tipicamente português. Vou puxar aqui a Santola. Santola tem maioritariamente a uva Malvasia. Malvasia é uma uva que é fortemente cultivada no sul de Itália e também em Portugal. Uma uva característica do Mediterrâneo. Tem 9 graus, este exemplar, essa uva Malvasia vai puxar uma característica de acidez acima da média, que por sua vez vai ter o objetivo de durabilidade, oferece essa durabilidade ao vinho, mas também, através da refrescância, vai dar uma suavidade no palato. Aconselhamos geralmente harmonizar com peixes, mariscos, mas lá está, uma sugestão que eu vou dar é aqui de Santo António de Lisboa, das ostras, aqui em Florianópolis. São 9 graus, uma refrescância bem interessante com o vinho verde português e vamos fazer uma harmonização intercontinental. Um exemplar do velho mundo para o novo mundo. Estamos a fazer um equilíbrio bem interessante, presença portuguesa bem relevante em Florianópolis e lá está. Este pequeno exemplar também já em exposição aqui no Empório Santo Vinho do Giovanni Sikorski. Foi a nossa sugestão da semana e voltamos já já.